Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus capítulos espirituais. E antes da gente começar, eu só queria adicionar o fato de que esse não é um canal sobre a doutrina da igreja. Eu vou, obviamente, mencionar doutrinas da igreja, coisas que eu aprendi nas escrituras, com discursos, porque é esse o conhecimento que eu tenho. O foco maior do canal vai ser nos livros que a gente tá lendo. Então, assim, eventualmente, obviamente, eu vou falar a minha opinião, falar o que eu acho, só que o que eu acho não tem nada a ver com o que a igreja formalmente fala. Até porque nesse livro específico aqui, ele tá falando de um assunto que ele é muito tabu, né? Muitas pessoas não falam sobre experiência quase morte, quando falam, ninguém tem nada a comentar. E eu gosto muito desse assunto, por isso que eu quis começar com esse livro aqui específico. Obviamente, depois eu vou passar para outros livros que não tem a ver com isso. Mas só para deixar aqui, para vocês saberem que eu não falo pela igreja. Eu não sou porta-voz da igreja, não. Eu só falo aqui, eu só faço a minha leitura e as minhas observações em cima do que a gente tá lendo. Então, bora lá. Nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre as limitações. No vídeo anterior, a gente viu como nossa capacidade aumenta. Nossa capacidade de observação, a nossa capacidade de visão, que é 360, a nossa capacidade de pensar e de aprender foram intensificadas. Eu estava muito empolgada por esse tema das limitações do espírito e, assim, ele falou muitas coisas interessantes, porém não falou... Eu gostaria que tivesse falado mais, mas vamos lá. Ele começa com um discurso do elder Melvin J. Ballard. E ele traz a importância da gente disciplinar o nosso corpo e o nosso espírito. E ele fala assim, que até a gente aprender a vencer a carne, o nosso temperamento e a nossa língua e a nossa disposição de fazer as coisas que o Senhor proibiu, nós não podemos entrar no reino celestial. E que a gente vai poder vencer essas dificuldades nessa vida ou na vida vindoura, ou seja, no mundo espiritual. Mas essa vida é o tempo que a gente tem de se arrepender. Lembrando aqui que se arrepender, muitas vezes a gente interpreta, e eu digo isso porque eu interpretei por muito tempo da minha vida, arrependimento como aquele negócio, sabe? Aquele negócio sofrido, que a gente tem que sofrer e tal, e aí tem que, sabe, um processo assim bem, como se fosse uma coisa assim que ninguém, passando pelo processo de arrependimento. Tipo assim, parece um negócio bem ruim, chato, difícil, que o povo não gosta. Mas minha visão mudou simplesmente depois de um discurso do Elder Nelson, que ele fala, que ele levanta a questão de que a tradução de arrependimento da palavra do hebraico é simplesmente mudança. É como se fosse assim, você tá indo num caminho, vamos supor que você tá seguindo o GPS, aí você erra o caminho. O GPS vai corrigir, você vai dar uma volta, sei lá, no quarteirão, ou sei lá, em outro canto, e aí vai simplesmente voltar para o caminho correto. Então, é mais isso, é uma mudança. Você estava fazendo uma coisa errada, não é por esse caminho, é por esse aqui. Você simplesmente muda. Obviamente, o sentir mal, ele tá atrelado, porque quando você percebe, quando você realmente muda a sua mentalidade, a sua forma de enxergar as coisas, você se sente mal porque você estava agindo de forma errada, porque você chegou a fazer algo que pode ter deixado o nosso Senhor triste. Então, isso é que faz você se sentir mal e chorar, ou sei lá, entendeu? Não porque necessariamente você estava fazendo, porque muitas vezes as pessoas confundem porque tem gente que chora ou fica mal porque tá passando pelas consequências do erro. E não necessariamente porque você se sente mal, porque você entende o que você fez de verdade, entendeu? Então, existe dois tipos de se sentir mal ao se arrepender. Inclusive, nas escrituras falam, né? No livro de Mormon fala. Mas vamos continuar. Ele fala que essa é a vida que a gente tem pra gente mudar. No caso, se arrepender, né? E ele fala assim: não fique achando que você vai levar todos os seus erros pra sepultura
e do outro lado você vai simplesmente perder as suas tendências. Ou seja, ele tá dizendo que o que a gente já viu. Ele tá dizendo, não acho que você vai morrer com todas as suas tendências a fazer coisa errada e quando você acordar do outro lado do véu, no mundo espiritual, você vai ser uma pessoa transformada, mudada. Você não vai. Você vai ser a mesma coisa. E a gente já viu isso nas experiências passadas. As pessoas... É a mesma coisa. O jeito que você sente, pensa aqui, você vai ser a mesma pessoa. E aí ele fala o que é bem interessante. Ele fala assim... É muito mais fácil você vencer e servir ao Senhor quando a carne e o espírito estão unidos. Esse é o tempo que os homens são mais maleáveis e suscetíveis. E aí ele fala, a gente vai encontrar, quando estivermos mortos, que todo desejo, sentimento vão ser grandemente intensificados. Ele fala que a argila é mais fácil de mudar do que quando ela tá maleável do que quando ela tá dura, né? Ele faz essa comparação que eu acho que a gente já viu nas escrituras. Só que aí é muito interessante essa parte aqui que ele fala que justamente as coisas vão se intensificar. Os sentimentos, a pessoa que você é vai se intensificar. E aí você pensa, aí você percebe como isso vai ser realmente uma barreira muito maior de você vencer. Por exemplo, se você é uma pessoa que você se irrita facilmente. Aí isso vai ser intensificado muitas vezes. Se você é uma pessoa que deseja fazer as coisas ruins, pensa sempre ruim, tá sempre querendo passar a perna no outro, sei lá, qualquer tipo de coisa aí, que a pessoa tem esse desejo, vai ser intensificado. E aí, eu até fiz a comparação no vídeo passado, é como se a gente tivesse 5 cérebros pensando em várias coisas diferentes. Aí imagine 5 cérebros pensando em coisa ruim. Ou seja, vocês estão entendendo, né? Que isso vai tornar mais difícil que a gente melhore. E isso ele tá enxergando como uma limitação, mas do nosso progresso, do nossa melhora, né? E aí eu queria trazer uma parte de um outro livro, só como um adendo mesmo, porque eu sei que o foco é esse livro aqui, mas eu achei essa parte desse outro livro que casa muito com o que a gente tá falando. É do livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody. Ele foi uma pessoa bem assim, bem famosa nesse tema de quase morte. Ele entrevistou muitas pessoas, então todo mundo que tá vendo sobre essas histórias de quase morte sempre lê ele, porque ele deu início. Enfim, aí tem uma parte do livro dele que fala assim: eles sentiam que o ato de suicídio não havia resolvido nada. Pelo contrário, eles se viam na mesma situação problemática de antes, mas com as complicações adicionais. A perda do corpo físico não eliminava a angústia mental deles. Na verdade, ela parecia intensificá-la. Um outro relato, ele fala assim, que um paciente disse assim: eu conseguia ver o que eu tinha feito, pessoas que tinham cometido suicídio. Eu conseguia ver o que eu tinha feito e o desespero de todos os que deixei para trás. Eu queria desesperadamente voltar para o meu corpo para consertar aquilo. Mas eu estava preso. Eu não conseguia me comunicar, não conseguia tocar em nada. Era uma sensação terrível de impotência. E aí reforça o que estava falando antes de intensificar. Que tipo de pessoa é a gente? Uma pessoa amorosa, tal, vai se intensificar. Mas se você é uma pessoa que tende a muito ansiosa, angustiada, eu não tô dizendo que isso necessariamente é uma culpa nossa, mas eu acho que a gente precisa vencer. Eu acho que eu falei aqui em vídeo passado que eu achava que eu era uma pessoa muito tímida e que não necessariamente essa timidez é uma culpa minha, mas eu tento vencer, porque eu como tímida, perco a oportunidade de fazer muitas coisas boas, de talvez prestar meu testemunho, de falar com alguém que estava precisando, então eu perco essa oportunidade. Então, não é só sobre não beber, não fumar, assim, de coisas certas e erradas, é a gente realmente vencer o que a gente precisa vencer. Cada um tem que vencer uma coisa diferente. Uns vão precisar falar mais, outros vão precisar falar menos. Enfim,
Então, eu acho aqui que a gente precisa, agora é nosso momento de a gente trabalhar e vencer certas coisas, né? E ele finaliza falando que a gente não tem como a gente encontrar a felicidade final que a gente procura, isso tá falando no reino celestial, sem o corpo. O corpo e o espírito juntos é que a gente pode encontrar a felicidade completa. E aí ele passa para o segundo tópico, que é o que significa quando falam que a gente vai para a presença de Deus, né? E ele fala assim, que o profeta Alma ensinou que os espíritos, todos os espíritos de todos os homens, assim que eles saem dessa vida, eles são levados para o seu Criador, sendo eles bons ou maus, num estado de felicidade ou de tristeza. O autor, junto com essa fala de Alma, ele fala que existe um julgamento parcial. Tem o julgamento, vamos dizer, principal e o parcial, onde as pessoas são os que são recebidos num estado de felicidade e os que são recebidos num estado de tristeza, que vão ser colocados, eles falam no outer darkness, como se é na escuridão. E aí ele passa para a experiência desse Thomas A. Shreve. Foi um missionário da igreja e ele foi visitado pelo seu irmão mais novo, que tinha morrido, quando estava numa viagem da Austrália para Nova Zelândia. E ele fala assim que ele viu o espírito do irmão dele e ele não reconheceu no começo, assim, logo de início. Mas ele disse que levantou assim para chegar mais perto e viu que era o irmão dele. E o irmão dele tocou no braço dele e ele sentiu. E ele falou assim: eu acho que você é meu irmão Teddy. Mas faz tanto tempo que eu não lhe vejo que eu já tinha esquecido como você parecia. E aí veio um pensamento na cabeça dele para ele perguntar alguma coisa. E aí ele perguntou: Teddy, você viu o Pai Celestial? E aí o irmão dele falou: não, mas eu vou ver ele. E aí ele perguntou: você trouxe alguma mensagem para mim? Ele disse: sim, seja verdadeiro. Interessante, né? Eu já vi algumas que as pessoas dão mensagens para as pessoas e obviamente aquela é uma mensagem pessoal, não é para o mundo, né? Mas eu acho que vale para todo mundo. Inclusive, eu já vi uma experiência de também um membro da igreja, Vinnie Tolman. Ele tem um canal também. E uma das mensagens que foi dada para ele, também foi para ele ser verdadeiro, tipo assim, não ficar colocando máscaras. Tipo, ele ser a mesma pessoa, quem ele é, em todos os cantos. E aí, o autor passa para uma citação de Orson Pratt, que fala assim: não significa, em todos os casos, que as pessoas vão retornar para a presença ali, imediata, tipo, em alguns metros de distância do Pai Celestial. Que lembra que o tema é voltar à presença do Pai Celestial. Ele fala que e aí ele faz a comparação que é tipo assim, quando o Senhor voltar, a gente pode dizer que a Terra vai estar na presença do Senhor. A gente não vai estar ali agarrado aonde ele for, a gente vai também. Não, ele tá lá, sei lá onde, aqui nesse mundo e eu tô aqui. Tipo, mas a gente tá vivendo na presença dele, entendeu? Sobre a influência dele. E aí ele compara com isso. E o Brigham Young também tem uma citação, mas ela é bem curta e é basicamente a mesma coisa. E aí a gente passa para o próximo tópico e é o último desse vídeo, que é: muitos homens ficam sabendo quando ele vai morrer. E aí ele fala da experiência de Mrs. Wilford Reader, que era a pessoa que estava cuidando da Ella Jensen. Vocês lembram de Ella Jensen? Acho que a gente já falou dela nos 3 vídeos já, da experiência dela. Relembrando, Ella Jensen foi uma menina de 15 anos que ela morreu com uma escarlatina, parece. E ela entrou num corredor bem grande, que ela não conseguia ver o fim. Aí ela foi passando por esse corredor e foi reencontrando vários parentes.
um dos parentes que ela encontrou foi o avô dela, que estava escrevendo e tal. E aí ela conta que Elder Snow chamou ela de volta. Tanto que quando ela volta, ela diz, porque fulano me chamou, eu tava ótimo lá. Enfim, é essa experiência. E aí, só que agora contando da cuidadora dela, ela fala assim, que 4 horas da manhã, ela acordou pedindo pra ela trazer escova de cabelo, uma tesourinha, porque ela queria se arrumar, porque eles iriam vir me buscar. E aí ela falou, eles vão me buscar às 10 horas. E ela falou, mas quem? Mas quem vai vir me buscar? Ela falou, não, meu tio Hans Jensen e os mensageiros. E eu vou morrer e eles vão vir me buscar. Ou seja, era um jeito de... Tipo, foi uma mensagem pra ela de que logo iria acontecer, né? A outra experiência foi de Daniel Tyler. E também um membro da igreja. E ele falou em relação à morte do avô dele. Ele conta que o avô dele ficou doente, muito doente, e disse que anjos apareceram para ele, todos vestidos em branco, falou que ele não ia vencer aquela doença e ele ia morrer. E aí, 10 dias depois, ele morreu. Ele disse que por um tempo eles não falaram para ninguém, os pais dele, né? Porque se ele tá contando a experiência do avô. Os pais dele não falaram nada, mas depois eles falaram, e ele disse que ele sempre acreditou nisso. E aí, a próxima experiência é de Jacob Hamblin. Ele fala assim, que tinham vindo, isso foi em 1863. Tava uns índios da tribo Moquis, estavam visitando, estavam ficando na casa dele. Aí tinha alguns, e tinha um deles que era um jovem. E ele fala assim, que ele ia viajar, uma coisa assim, aí ele comentou, as folhas... Enfim, ele comentou, as folhas já estão caindo cedo, tal, acho que vai ser um verão bem quente. E aí esse índiozinho falou assim pra ele, sim, e eu vou cair, tipo, fazendo a comparação das folhas que ele tinha acabado de falar, em outro lugar, antes de você retornar. E eu vou estar na minha missão lá. E aí ele perguntou, o que você quer dizer com isso? Aí ele falou que ele ia morrer e ele ia completar a missão dele em outro local. E depois, quando ele voltou, e ele tinha morrido mesmo, ele, falando com os amigos dele, falou que ele tinha tido uma visão e que ele tinha se visto ele pregando o evangelho em outro plano, tipo, no mundo espiritual. E aí ele tinha entendido que ele iria morrer. E a outra experiência em relação a isso é de Wilford Woodruff. Ele fala da experiência de William Player. E ele fala assim, que tinha 80 anos de idade. E ele estava com dificuldade de andar e tal, e veio o filho dele ajudar ele. E aí ele comentou, esse William Player, para o filho dele que ele estava com dificuldade e tal, e que ele não ia vencer isso, que ele sabia que ele ia morrer. E ele estava se perguntando se muitas pessoas iriam pro funeral dele. Ai, que tristeza. A outra experiência é do irmão Barber. Ele fala que foi na época que estava tendo muitas agressões de mobs contra os santos dos últimos dias, lá naquela época, 1833. E esse pessoal estava no acampamento Whitmer, em Missouri, e aí muita gente tinha sido atingida com bala, e esse foi um deles. E aí fala que depois do tiroteio e tal, muita gente veio ajudar esse irmão Barber. Só que ele disse, não precisa orar. Tipo, ele parou as pessoas de orarem por ele e ele perguntou se eles não estavam vendo os anjos em volta. E ele falou, como eu gostaria que vocês pudessem ver o que eu tô vendo. Ou seja, ele sabia que ele iria embora, né? E aí a última experiência é muito bonitinha, porque é a experiência do próprio autor do livro, da filha dele, Laura Jean. Eles falam que ela já estava com leucemia,
já tava lutando, fazendo tratamento em casa, né? Mas aí a família tava fazendo uma viagem pra algum canto e num certo ponto dessa viagem ela ficou se sentindo mal. E aí ela foi dormir. E aí parecia que ela tava conversando com alguém. E aí eles não conseguiam, obviamente, escutar o que o que a outra pessoa falava, somente o que ela falava. E aí ela falou: "Ah, não, não posso agora". E, e aí depois ela acordou assim, levantou do nada e falou que pra mãe dela: "Mamãe, eu vou acordar logo. Tipo, logo logo eu vou acordar". E aí a mãe, não sei o que, pediu pra ela dormir de novo, tal, não sei o que. Aí depois aconteceu a mesma coisa. Ela acorda, ela levanta assim do nada e fala: "Papai, eu vou acordar em breve". E aí disse que ela voltou a dormir, ficou inconsciente. E ele entra em detalhes assim de, eles quando ficaram correndo pro hospital e tal, porque viram que ela tava se sentindo mal. Chegou no hospital e viram que ela tava morta. E aí, muito tempo depois, eles, refletindo sobre esses eventos, eles pensaram que o que ela tava querendo dizer é que ela ia morrer. No sentido que eu acho que é acordar dessa vida, né? Eu acho muito interessante, né? Essa mudança, assim, entre nossa vida aqui na Terra, nosso estado, que é muito diferente, mas ele tem um propósito, uma razão. Mas quando a gente vai para o outro, a gente acorda para um outro estado. Embora a gente perca esse momento de corpo e espírito, a gente vai para um outro. Tipo assim, a meu ver, fica parecendo que são dois estados muito bons. Aqui é um estado de aprendizado, a gente precisa aproveitar. Como fala aquela escritura que diz que a gente perde, as pessoas ficam presas no seu orgulho, no seu pensamento, achando que estão sempre certas, e elas perdem o dia da sua provação. Ou seja, como se os nossos desafios aqui, os nossos momentos que a gente tem, esse é um momento que a gente tem que aproveitar, e esse é no sentido de que, pronto, com esse momento de dificuldade, eu vou aproveitar e vou exercer minha paciência, eu vou melhorar em tal ponto. Esse é o momento que a gente tem de melhorar. A gente, como a gente viu lá, a gente vai ter um momento de melhorar, mas ele vai ser muito mais difícil. Se a gente acha difícil aqui, de melhorar, eu digo, em coisas espirituais, né? Porque quando a gente morrer, por exemplo, a gente não vai ter mais o corpo pra gente mostrar que venceu, por exemplo, as coisas que exigem o corpo. Mas a gente ainda pode, embora sendo um pouco mais difícil, porque a gente vai ser uma pessoa, vai ser mais intensificado, né? A gente ainda pode. Mas não perde o fato de que esse é o momento ideal pra gente vencer, né? Esse é o fim do capítulo. No próximo capítulo, a gente entra no tema de os fatores que influenciam no tempo de morte da pessoa. Tipo, o fato de que todos nós temos um tempo de nascer e um tempo de morrer. Só que algumas coisas podem interferir nesse tempo. E a gente morreu antes ou depois do tempo que está determinado pra gente ir embora. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.